Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos nesse momento aqui. Vamos estudar Evangelho de Lucas, capítulo 19. Prepare seu papel e caneta aí, façam suas anotações daquilo que mais lhe chamar a atenção ou mais fizer sentido a você. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Peço aos meus irmãos aí que estejam visualizando, que deixe seu like, que compartilhe, para fortalecer cada vez mais esse nosso estudo bíblico aqui. Amém? Evangelho de Lucas 19, conhecidíssima história de Zaqueu. Vamos lá? Diz assim: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que o homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, Zaqueu desceu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos lá? Vamos pontuar algumas coisas aqui bem interessantes na história de Zaqueu. Primeiro, quem era Zaqueu? A Bíblia diz aqui que ele era um homem rico, chefe dos publicanos. Os publicanos são os coletores de impostos. Ele era um homem rico. O que a gente pode aprender já aqui? Muitas pessoas que estão na condição financeira de Zaqueu, elas não procurariam ao Senhor Jesus. Muitas pessoas que têm essa condição financeira, elas não procurariam o Senhor Jesus. Pergunta que nós devemos nos fazer é: e nós? Se hoje nós estivéssemos numa condição financeira melhor, será que a gente buscaria o Senhor? Será que nós iríamos à procura do Senhor Jesus? Se a pergunta for não, aí a gente começa a entender o motivo de nós estarmos passando por tribulações, por lutas. Por quê? Porque o Senhor está moldando o nosso caráter no meio da batalha. Ele está fazendo com que a gente tenha experiência com Ele e a gente aprenda a amá-lo verdadeiramente. Segundo, aqui a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, por esse motivo não conseguia ver o Senhor por causa da multidão. Ou seja, Zaqueu tinha alguns empecilhos aqui na sua vida. Pequena estatura e a multidão. Quais são os empecilhos que estão nos impedindo nesse dia de hoje de buscar a Jesus? O que é que tem servido de barreira entre nós e o nosso Mestre, entre nós e o nosso Senhor? O que? A Bíblia vai dizer lá em Isaías, lá no livro de Isaías, que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus.
Nossas iniquidades, elas têm nos dividido, elas têm nos afastado de Deus. Mas o que mais tem nos afastado do Senhor? O que mais tem sido de empecilho na nossa vida e tem nos afastado de Deus? Muitas vezes é um casamento. Muitas vezes é a idolatria à família, a idolatria aos filhos, a idolatria ao trabalho, a idolatria a si mesmo. Nós precisamos observar isso. Precisamos nos atentar para isso. Porque vagarosamente os nossos afazeres, as nossas preocupações, elas vão nos afastando de Deus, elas vão esfriando a nossa fé, vão nos distanciando do Senhor. Quando a gente se depara, a gente já está morto espiritualmente. Então nós precisamos nos atentar a isso. O que é que tem nos afastado do Senhor? E aqui é muito interessante, irmãos. Homem rico, quer dizer, em tese, ele não teria necessidade alguma, teria todas as suas necessidades materiais supridas, com alguns obstáculos para chegar até Jesus. No entanto, a gente vê no verso 4, ele correu diante da multidão, subiu em uma figueira. Quer dizer, ele se esforçou para ir em busca de Jesus. Quantas vezes nós temos nos esforçado para ir ao encontro do nosso Mestre? Irmãos, aqui nesse canal já agora com esse vídeo, se eu não me engano, vai para 66 vídeos. Infelizmente a gente vê poucas visualizações. Por quê? Porque os cristãos, eles não amam a palavra de Deus. Os cristãos, eles não amam a palavra de Deus. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos, o foco deles, a visão deles é em benefício próprio, buscar algo para si mesmo. Aquilo que a pessoa não vê que ela vai ter algum benefício, ela não faz. O esforço que esse homem fez em buscar a Jesus, o esforço que esse homem fez para ir até o encontro do Senhor, é o mesmo esforço que nós temos que fazer todos os dias. De oração, de leitura da palavra, de santificação, de jejum. É o mesmo esforço que nós precisamos fazer todos os dias. Nós não vencemos pela força do nosso braço. Vencemos porque nós temos um ajudador, que é o Espírito de Deus, nos ajudando, nos fortalecendo, nos direcionando a cada dia, sendo combustível para que a gente busque ao Senhor. Então a gente precisa se atentar para isso também. Se nós temos nos esforçado a cada dia para buscar o Senhor, para ir ao encontro do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos lá. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso hoje ficar em tua casa. No mesmo momento, Zaqueu desceu apressado e o recebeu com enorme alegria. Como é que nós temos recebido o Senhor nas nossas vidas? Com alegria, com tristeza, com um coração pesaroso? Né? Como que nós temos recebido o Senhor nas nossas vidas? E recebido o Senhor, irmãos, é exatamente isso aqui, ó. É exatamente esse momento aqui, ó. Ouvirmos a voz do Senhor, lermos a palavra do Senhor, receber a palavra do Senhor com alegria. E receber a palavra do Senhor nem sempre é uma palavra que vai ser agradável a nós. Muitas vezes é uma palavra de correção, uma palavra de advertência, é uma palavra de admoestação, mas que é necessário para que venha produzir cura na nossa alma e mudança de entendimento em todos nós.
A Bíblia vai dizer lá em Isaías 5 que é o nosso entendimento que nos conduz ao cativeiro. Aonde o nosso entendimento, aonde o teu entendimento, ou seja, a tua consciência, a tua forma de pensar tem te conduzido? Para onde? Ela tem te conduzido a uma vida com abundância ou ela tem te conduzido a ser cativo? Quando a Bíblia usa esse termo de o nosso entendimento ele faz com que a gente seja cativo, significa que você está sem o domínio de algo na sua vida. Por exemplo, tem pessoas que elas estão financeiramente num cativeiro, ou seja, elas não têm o domínio dos seus recursos, não têm o domínio das suas finanças. Tem pessoas que estão num cativeiro conjugal, ou seja, o casamento é para ser bênção, o casamento é para ser o casamento é para ser um casamento saudável e muitas vezes não é. Por quê? Por causa do seu entendimento a respeito do que é casamento. Por causa do entendimento a respeito de como eu devo administrar as minhas finanças. Tem pessoas que vivem num cativeiro familiar. Por quê? Por causa do seu entendimento. E aí, mais uma vez, eu pergunto a você: para onde o teu entendimento está te conduzindo? Para onde a tua forma de pensar ela está te conduzindo? À liberdade para que Cristo nos chamou ou ao cativeiro? Você precisa observar isso. Muitas vezes você está orando, está buscando ao Senhor, só que essa liberdade, ela depende das nossas atitudes, do nosso comportamento, das nossas decisões. Irmãos, a mudança que a Bíblia fala, a mudança que a Bíblia nos propõe, é uma mudança. Muitas vezes a gente fala de mudança e fica algo muito abstrato. Mas o que significa a mudança que o Senhor nos propõe? A mudança, na prática, ela é o quê? Mudança de hábito. Mudança de hábito, mudança de comportamento. Ou seja, vou explicar aqui bem de forma minuciosa e detalhada para você. Por exemplo, você é cristão. No entanto, você não tem o hábito de ler a Bíblia, você não tem o hábito de orar, você não tem o hábito de jejuar, você não tem nenhuma disciplina, nenhuma prática espiritual. Sabe quando que a tua vida vai mudar? Nunca. Nunca. Porque você é a mesma pessoa de quando você estava no mundo. Você tem o mesmo comportamento, você tem a mesma forma de pensar. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia quando tem estudo teológico, quando tem escola bíblica. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Você precisa ter a iniciativa de ler a Bíblia por você mesmo, para você ouvir a voz do Senhor, para você entender, para que você esteja na direção, no centro da vontade de Deus. A partir do momento que você tiver a iniciativa de falar, eu quero que o Senhor Jesus ele mude a minha vida, você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa ouvir a voz de Deus, ou seja, a oração muitas vezes a gente só fala, mas a oração também ela consiste em ouvir a voz de Deus. Eu silenciar um pouco a minha voz para ouvir a voz do meu Senhor. A mudança de vida significa eu ler a palavra do Senhor, eu meditar na palavra do Senhor, eu aplicar a palavra de Deus na minha vida. É nesse momento que acontece a mudança. Só que as pessoas, infelizmente, elas têm um atraso de entendimento. Deus ele vai mudar a minha vida num passe de mágica. Não. Irmãos, Deus ele te liberta daquilo que você não consegue. Por exemplo, tem pessoas que têm problema de alcoolismo, dependência química. E aí o Senhor, ele vem, o Espírito de Deus, ele vem, age e liberta a pessoa.
E aí a pessoa acha que Deus ele vai fazer assim, essa mudança a todo momento. Ele não faz. Essa mudança, essa libertação de um vício, de algo que te prende, é um primeiro momento, é um primeiro passo. Para você você precisa dar continuidade, e para você dar continuidade, você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Não é à toa que a primeira parábola de Jesus é o quê? É a parábola do semeador. Por quê? Porque o semeador está falando de algo que é profundo, de algo que é intenso. Então eu e você precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Para quê, pastor? Para ter intimidade com o Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para estar no centro da vontade de Deus, para estar sempre na direção, sob a orientação e a direção de Deus. Amém? Me alonguei um pouco aqui, né? Mas vamos lá. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedá-lo. Então Zaqueu tomou a palavra, comunicou e disse: eis a metade dos meus bens que estou doando aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha que interessante. Só que é muito impactante, irmãos. Porque você observa aqui que Jesus não falou nada para Zaqueu. Jesus não falou, olha, te arrepende. Jesus não falou, você é um pecador. Não falou nada. Apenas a presença do Senhor Jesus, ela constrangeu Zaqueu de uma tal forma que naquele momento ali ele se arrependeu. Naquele momento ele se arrependeu e Jesus declarou: hoje veio salvação a essa casa. Então, para que haja salvação na minha casa, na sua casa, no meio da sua família, a gente precisa de quê? Arrependimento. Precisa deixar que a presença de Jesus ela venha nos constranger. A presença do Senhor ela venha mudar, transformar, impactar as nossas vidas, para que haja salvação na minha e na sua vida, na minha e na sua casa. Amém? No verso 10 ele diz aqui: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que é isso? A missão. Buscar e salvar o que estava perdido, que é a mesma missão que nós temos, irmãos. É o mesmo propósito de vida que nós temos. Buscar e salvar. Aliás, buscar, quem salva é o Senhor, né? Mas buscar o que está perdido. Pregar para os que estão perdidos. É a mesma missão que nós temos, para que o Senhor ele venha salvar, para que o Senhor venha aperfeiçoar a obra na vida dos nossos irmãos. Amém? Vamos lá. Verso 11 diz assim: estando ele a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. E assim contou-lhe Jesus: certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos e a cada um confiou uma moeda de ouro e, orientando a todos lhes disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entremente seus súditos o odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele, protestando: não queremos que este venha a reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos, a quem deram o dinheiro, a fim de verificar o quanto havia lucrado. Primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou: muito bem, servo bom. E por teres sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E a este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo, explicando: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro que eu envolvi no lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti,
Porquanto és um homem muito severo, tira o que não puseste e colhe o que não semeaste. Então o Senhor o julgou, por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Sendo assim, porque não investi o meu dinheiro no banco, e então no meu retorno o receberia com juros. Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou: tirai-lhe a moeda de ouro e entregai ao que tem 10. Eles argumentaram: mas, Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele proclamou: contudo, eu vos asseguro, a quem tem, mais lhe será concedido, mas ao que não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E quanto àqueles que se levantaram contra mim, como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. De quem é que Jesus está falando aqui, nessa parábola? Ele está falando dele mesmo, né? Dele mesmo e do povo judeu, do povo que não aceitava que ele reinaria sobre eles, sobre o povo. Jesus estava falando dele mesmo. E aqui você vê 3 servos. Um servo ele entregou, para os 3 ele entregou uma moeda. O primeiro multiplicou a moeda, rendeu 10 vezes mais, o segundo rendeu 5 vezes, e o terceiro ele guardou a moeda, e após o retorno do seu senhor, ele a devolveu. O que isso mostra aqui pra gente? Somos nós, irmãos. Aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos, tem entregue nas nossas mãos. Aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos para que a gente venha administrar os dons, os talentos que o Senhor tem entregue para que a gente multiplique. E aí muitas pessoas aqui, elas têm feito o quê? Elas têm guardado aquilo que o Senhor o entregou para si mesmo. Elas não têm multiplicado. Elas não têm usado aquilo que Deus entregou na sua mão. Nesse momento, Deus ele fala conosco, irmãos. O Espírito do Senhor ele fala comigo e com você. Ei, não enterre aquilo que o Senhor te entregou. Não guarde para você aquilo que o Senhor te entregou. Usa. Tem pessoas que estão aguardando você, o seu testemunho. A sua experiência com Deus vai ganhar muita alma, vai ser de edificação para muitas almas. Vai servir para muitas pessoas. E não se engane. Tem almas que estão esperando por você. Não é por mim, não é para outro irmão. Não, é por você. É por você. E Deus quer te usar como instrumento. Mas para isso você não pode guardar aquilo que Deus já te entregou. Amém? Vamos lá. Após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam próximos do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos com a seguinte instrução: ide ao povoado que está adiante, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o aqui. Se alguém vos interrogar, por qual motivo soltais? Responderei desta maneira: porque o Senhor precisa dele. E assim os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele lhes tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhe indagaram: por que estás soltando o jumentinho? Diante do que replicaram: porque o Senhor precisa dele. Então pude trazê-lo até Jesus. Colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Ao chegar da descida ao Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e em alta voz por todos os milagres que haviam visto, e exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas.
Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, entretanto, lhes afirmou: Eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então a gente vê aqui que Jesus ele estava entrando, né? Jesus ele estava entrando ali na cidade, e aí a gente vê ali a adoração dos discípulos. No entanto, os fariseus eles começam a se opor e pedem que Jesus repreenda os discípulos. Jesus disse: se eles não clamarem, as pedras clamarão. Quer dizer, o Senhor ele não precisa de mim e de você. Somos nós que necessitamos do Senhor. Somos nós que precisamos do Senhor. Deus ele não precisa de nós para nada. No entanto, ele nos ama. No entanto, pela misericórdia dele, ele faz com que nós sejamos participantes do seu reino. Então, não se cale. Não se cale. Abra sua boca, use o que o Senhor te deu, pregue a palavra para outros, ensine, edifique, discipule, para que outros venham também se render aos pés do Senhor. E aqui a gente já está chegando na parte final. Quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: se tu compreendesses neste dia, sim, tu também o que te traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e os teus filhos, que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Então a gente vê aqui o lamento do Senhor Jesus pelo povo de Jerusalém. Por quê? Porque eles não aproveitaram aquela oportunidade que estava sendo dada a eles. Irmãos, assim, infelizmente, tem sido na vida de muitas pessoas. As pessoas têm oportunidade, Deus tem falado a muitos, no entanto, as pessoas elas não aproveitam a oportunidade que está sendo concedida a elas. Ao invés disso, preferem levar uma vida de religioso ou preferem levar uma vida distante, longe do Senhor. Preferem levar uma vida longe do Senhor. E assim como o Senhor ele se lamentou aqui por Jerusalém, ele se lamenta por essas pessoas. Se lamenta por aquele que não quer abraçar a oportunidade que o Senhor tem os dado. E dessa forma, muitos têm abreviado as suas vidas. Muitos têm abreviado as suas vidas. Tem muitas pessoas, irmãos, que não era o momento delas partirem dessa terra. No entanto, as atitudes e as escolhas dela fizeram com que o Senhor agisse. Porque Deus, ele não está interessado apenas na nossa necessidade. Aliás, ele está interessado na nossa necessidade, mas a sua prioridade é a salvação da nossa alma. Por amor a mim e a você. Por amor à nossa alma. Então, abrace a oportunidade que o Senhor te dá todos os dias. Não fique pensando, não fique divagando. Se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar? Não, faça. Se Deus colocou no seu coração, faça. Se é para a glória de Jesus, faça. Amém? E aqui a gente já vai encerrar. Mais tarde, entrando no templo, começou a expulsar os que ali estavam negociando, repreendendo-os. Está escrito: a minha casa será casa de oração. Porém vós transformastes num covil de estelionatários. O que é isso? Perda de propósito. Jesus está falando aqui que a sua casa é casa de oração. No entanto, os cambistas eles iam para o templo para quê? Para fazer negócios. Perda de propósito. Não deixe que a sua vida, que o seu ministério, ele perca o propósito. Não deixe a sua vida perder o propósito. Não perca de vista a sua missão e o propósito pelo qual Deus
lhe chamou. Todos os dias Jesus ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo tramavam algo para destruí-lo. Contudo, não conseguiam encontrar um meio para executar seus planos, pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio das suas palavras. Amém. Amém. Que assim seja sobre a mim e sobre a sua vida. Que nós estejamos sob o domínio da palavra do Senhor, ou seja, na obediência da palavra do Senhor, se sujeitando à palavra do Senhor a cada dia. Que a minha vida, que a sua vida esteja sujeita à palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, eu te apresento a vida de cada um dos meus irmãos nesse momento, Senhor. Te apresento cada inscrito, cada um que tem visualizado, Senhor, que o Senhor venha abençoar esse trabalho. Que tudo que está sendo feito aqui, estudado, seja para a glória do teu nome, Senhor. Pai amado e bendito, que teu Espírito Santo possa trazer luz ao nosso entendimento, Senhor. Traz sede, Senhor, traz fome, Senhor, da tua palavra, Pai, nas nossas vidas cada dia mais. Que a gente se aproxime de ti, Senhor, em oração, em leitura bíblica, em jejum, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha derramar amor, Senhor, transbordar amor, meu Deus, nos nossos corações, pela pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a cada dia os nossos pensamentos, as nossas atitudes, Senhor. Que nós não venhamos perder a oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de nos arrependermos, Senhor. E que a Tua presença, Senhor, venha nos constranger para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Em breve estaremos aí postando o capítulo 20 de Lucas, amém? Deus abençoe a todos, irmãos.